Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a participação dessa defesa do TCC do aluno André Riques, que versa sobre o estudo de espaços uniformemente convexos, um estudo acerca da definição de propriedades e de exemplos da convexidade uniforme em espaços de Banach. A banca do TCC é composta pelos professores Cícero Nattigal. Se o professor Cícero pode abrir a câmera um momento. Pelo professor Cícero Nattigal, boa noite e obrigado pela participação na banca. Pelo professor Eduardo Brietsky, da URGS. Boa noite, professor. Também muito obrigado pela participação da banca. Boa noite. E a professora Rosane Alves, que é a professora da disciplina do curso de TCC. Mas eu nem vou abrir a câmera, porque eu sou só coadjuvante. Vocês são os artistas principais. Tá bem, então, professora. Obrigado igual. Tá? Então, eu vou pedir então a gentileza então, de desligarmos as nossas câmeras e deixar agora o show, né, o espetáculo todo é com o André. Então, André, tu tens de 30 a 40 minutos para apresentar. E aí depois vou passar a palavra para os membros da banca para fazerem seus comentários, observações e tudo mais, certo? Então, 18h01, agora é contigo. Obrigado, professor. Muito boa noite a todos. Eu sou o André Riques, sou aluno e agora formando do curso de licenciatura em matemática aqui da Universidade Federal de Pelotas. E venho hoje apresentar um pouquinho do meu trabalho, da minha pesquisa, como o professor também já apresentou, sobre os espaços uniformemente convexos, um estudo acerca da definição de propriedades e de exemplos da convexidade uniforme em espaços de Banach, que vem sendo orientado pelo professor doutor Maurício Zan, e que eu venho pesquisado para a escrita do meu trabalho de conclusão de curso. Bom, mas primeiro de tudo, né, como eu cheguei nesse tema de espaços uniformemente convexos, né? No ano passado, lá por agosto, setembro, por aí, eu estava completando 1 ano e meio de iniciação científica em modelagem matemática. Eu tinha um trabalho praticamente pronto assim, nessa área, né? Era só eu continuar a minha pesquisa, os meus estudos e fazer a escrita do TCC nessa área. Mas eu tinha recém cursado as disciplinas de análise real, variáveis complexas e álgebra abstrata na universidade, né? E eu me apaixonei, assim, eu adorei os temas de estudo, principalmente na área de análise e variáveis complexas, eu gostei muito de estudar esses temas. Então eu decidi que a minha carreira acadêmica eu poderia seguir na área da matemática pura. E que talvez seria uma boa ideia eu já ter um pouquinho de experiência, né, uma noção de como é que é uma pesquisa e principalmente a revisão bibliográfica de um tema da matemática pura aqui no meu TCC, né? E foi o que eu decidi fazer então. Eu chamei o professor Maurício, então, nessa época de agosto, setembro do ano passado, para ver se ele não me orientava nesse trabalho, né? E ele, de prontidão, já aceitou e me sugeriu, então, esse tema de pesquisa, né? Dos espaços uniformemente convexos. Então, eu comecei a fazer revisão bibliográfica nesse tema, gostei bastante, assim, do conteúdo, tive umas quantas ideias e ficou decidido, então, o tema do meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, como objetivos do meu TCC, eu busquei fazer uma revisão bibliográfica acerca desse tema, dos pré-requisitos necessários para a gente começar a estudar os espaços uniformemente convexos, além de exemplos e de propriedades e resultados que estão presentes na teoria dos espaços uniformemente convexos, né? Mas, enquanto eu estava fazendo essa revisão bibliográfica, eu pude notar que grande parte dos trabalhos que eu encontrei que falavam desse tema, né, que eram livros de análise funcional, dissertações de mestrado, né, e até algumas poucas teses de doutorado, eles tinham uma linguagem bem complexa, assim, para alunos da graduação, né. E eu lembro em especial de um trabalho, assim, que era uma dissertação, onde a primeira definição do trabalho que a autora dava já era dos espaços LP das funções integráveis a Lebesgue. Então era, assim, algo bem, bem distante na graduação, né. E então, eu tive de elaborar a escrita do meu trabalho, né, do meu TCC, utilizando uma linguagem que fosse acessível para alunos da graduação também, né? Para tentar fazer com que o meu trabalho escrito servisse de um material de estudos para alunos da graduação e também de pós-graduação que queiram iniciar
os estudos sobre esses temas, né? E bom, agora aqui eu vou apresentar um pouquinho de toda essa revisão bibliográfica que eu fiz nesses meses de pesquisa. Começamos então com alguns conceitos preliminares. Seja E um espaço vetorial, nós definimos uma norma em E como uma função que leva cada vetor de E a um número real não negativo, que satisfaz as seguintes propriedades para quaisquer vetores U e V pertencentes a E e qualquer alfa pertencente aos reais. Primeiro, a norma de U tem que ser maior ou igual a zero, e a norma de U é igual a zero se e somente se U for o vetor nulo de E. Além disso, a norma de alfa vezes U é igual ao módulo de alfa vezes a norma de U, e a norma de U mais V é menor ou igual a norma de U mais a norma de V, que é a desigualdade triangular que a gente bem conhece. E o espaço vetorial E, quando ele é munido dessa norma, ele é chamado de espaço vetorial normado, e é denotado dessa forma aqui, com esse par E e a norma. Uma outra definição é que seja X um conjunto não vazio e D uma função que leva cada par de elementos de X a um número real não negativo, chamado de distância entre esses dois elementos, nós dizemos que D define uma métrica sobre X se as seguintes condições são válidas para quaisquer X, Y e Z pertencentes ao conjunto X. Primeiro, a distância entre X e Y tem que ser maior ou igual a zero, e a distância entre X e Y é igual a zero se e somente se X for igual a Y. Além disso, a distância entre X e Y tem que ser igual à distância entre Y e X, e a distância entre X e Y é menor ou igual que a distância entre X e Z, mais a distância entre Z e Y, que é a desigualdade triangular mais uma vez, né? E nessas condições, nós dizemos que o par X e D é um espaço métrico. E agora a gente vai ver um resultado que une essas duas definições que eu acabei de dar, né? Que é dado nessa proposição aqui. Seja E um espaço vetorial normado, então a função D, que leva dois vetores U e V pertencentes a E, ao número real não negativo definido pela norma de U menos V, induz uma métrica sobre E, chamada de métrica induzida pela norma de E. Esse é um resultado bem clássico, assim, né, que é encontrado em diversas literaturas e, por exemplo, ele pode ser encontrado em Roman, de 2008. E é um resultado bem importante, porque ele nos garante, então, que todo espaço vetorial normado E torna-se um espaço métrico a partir da métrica induzida pela norma de E, né? Ou seja, nós podemos definir algumas definições da topologia no estudo dos espaços vetoriais normados, né? Como as definições de sequência convergente, de sequência de Cauchy, de completude de um espaço vetorial normado, entre outras. E uma outra definição que eu vou destacar aqui, que faz parte dessa topologia dos espaços vetoriais normados, é a definição de esfera, que é a seguinte: seja E um espaço vetorial normado e D a métrica induzida pela norma de E. A gente vai fixar um vetor V pertencente a E e um número real epsilon maior do que zero. Nós definimos a esfera centrada em V e de raio epsilon como um conjunto de todos os vetores U pertencentes a E, tais que a distância entre U e V é igual a epsilon, né? Então aqui a gente tem a definição usual, bem usual de esfera, né? Que é de todos os pontos, ou de todos os vetores que distam do centro uma mesma distância, né? Que é o raio dessa esfera, que aqui a gente chamou de epsilon, né? E esse conjunto a gente vai denotar dessa forma, então, a esfera de raio epsilon e centrada em V. Bom, e agora para concretizar um pouquinho essas definições que eu acabei de dar, vamos ver alguns exemplos, né? Sendo R2 o espaço vetorial dos pares ordenados de números reais, existem várias formas de definir métricas nesse espaço vetorial. Vou apresentar três formas de definir métricas, né, de definir distâncias em R2, que, de novo, são métricas bem usuais, bem famosas, né, digamos assim, encontradas em diversas literaturas, e, por exemplo, elas podem ser encontradas em Radin, de 2002. A primeira, então, é a métrica euclidiana, que é a função D2, que calcula a distância de dois pontos x e y pertencentes a R2, onde x a gente vai chamar de ponto x1 e x2, e y vamos chamar de ponto y1 e y2, né, os dois pares ordenados. E a métrica euclidiana calcula a distância entre esses dois pontos como a raiz quadrada de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. E essa aqui é a forma de calcular distâncias bem usual, que a gente estuda bastante no cálculo, na geometria euclidiana, né?
na geometria analítica e tudo mais. Então, essa aqui é uma forma de calcular distâncias bem usual, né? E, bom, a partir dessa métrica, então, nós podemos estudar como se comporta, né, ou qual é o formato da esfera unitária do espaço R2 quando ele é munido da métrica euclidiana. A esfera unitária, a gente diz que é a esfera que é centrada na origem, né, ou seja, no par ordenado 0 e 0, e de raio 1. E, bom, essa esfera unitária, então, por definição, né, é o conjunto de todos os pontos x pertencentes a R2, tais que a distância entre x e a origem, pela métrica euclidiana, é igual a 1. E, bom, se a gente usar a definição aqui da métrica euclidiana, né, nós vamos obter que esse conjunto é igual ao conjunto de todos os pares x1 e x2 pertencentes a R2, tais que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 1. Mas, bem, esse conjunto, né, de todos os pares de R2, tais que a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado é igual a 1, é um conjunto que a gente já conhece, né? Já conhece, talvez, do cálculo ou da própria geometria analítica, né, do estudo de cônicas e tudo mais. E a gente já sabe, então, que esse conjunto ele tem o formato, tem o gráfico cartesiano, dado nessa figura aqui abaixo, né? Que é o formato desse círculo, como a gente conhece, né? E esse gráfico aqui é o gráfico mais usual de quando a gente pensa em uma esfera, certo? Mas, claro, como a gente está lidando aqui em esferas no R2, essa esfera tem somente 2 dimensões, né? Então, ela é uma circunferência, né? Porque só tem a casquinha aqui da circunferência. Mas é a figura mais usual de como a gente pensa em esferas ou circunferências e tudo mais. E agora a seguir eu vou dar outros 2 exemplos de métricas que geram esferas que não são tão usuais assim, né? O primeiro deles vai ser quando a gente pega no R2 e mune ele da métrica do máximo, que é a função de máximo que calcula a distância entre os pontos x e y pertencentes a R2, como o número real não negativo, definido como o valor máximo entre o módulo de x1 menos y1 e o módulo de x2 menos y2. Okay? Essa é a definição da métrica do máximo. Mas, bom, para a gente entender como essa métrica do máximo calcula a distância entre 2 pontos, né, vamos ver um exemplo aqui abaixo. Vamos calcular, então, a distância entre esses 2 pontos em preto. O primeiro tem coordenadas menos 1 e 3, e o segundo tem coordenadas 5 e menos 1. Para calcular a distância entre eles pela métrica do máximo, o que a gente faz? Calculamos primeiro o módulo de x1 menos y1, que é, então, o módulo da diferença entre as primeiras coordenadas desses 2 pontos, né? Ou seja, a variação da primeira coordenada, né? Quando a gente analisa esses 2 pontos. Portanto, o módulo de x1 menos y1 é igual ao comprimento desse segmento aqui na horizontal, né? Desse segmento aqui em vermelho na horizontal. E como ele vai de menos 1 até 5, ele mede 6, então, né? Depois, a métrica do máximo também calcula o módulo de x2 menos y2, que é o módulo da diferença entre as segundas coordenadas desses 2 pontos, ou seja, é a variação aqui na direção vertical, né? Ou seja, é o tamanho desse comprimento aqui tamanho desse segmento na vertical aqui em vermelho, né? E como ele vai de menos 1 até 3, então ele mede 4. Bom, calculados, então, os tamanhos desses 2 segmentos, a métrica do máximo vai lá e extrai o valor máximo entre eles, né? Ou seja, a gente vai dizer, então, que a distância entre esses 2 pontos é o valor máximo entre 6 e 4, que a gente sabe que é 6, né? Então, a métrica do máximo calculou a distância entre esses 2 pontos como sendo 6. Bom, agora que a gente vai entender um pouquinho melhor, né, de como essa métrica do máximo calcula distâncias, vamos, de novo, né, analisar qual é o formato da esfera unitária do R2, agora quando ele é munido da métrica do máximo. E, por definição, essa esfera unitária é dada pelo conjunto de todos os pontos x pertencentes a R2, tais que a distância entre x e a origem, pela métrica do máximo, é igual a 1. E utilizando aqui em cima, né, a definição de métrica do máximo, vamos obter que esse conjunto é igual ao conjunto de todos os pares ordenados x1 e x2, pertencentes a R2, tais que o valor máximo entre o módulo de x1 e o módulo de x2 é igual a 1. E, bom, para analisar, então, como é que é o gráfico cartesiano desse conjunto, né, a gente pode avaliar quando o máximo entre esses 2 valores for o primeiro, né, ou seja, for o módulo de x1, e quando o máximo entre esses 2 valores vai ser o segundo, né? Então, a gente abre em 2 possibilidades, né? 2 casos possíveis, analisa cada um dos casos, né?
E vamos obter, então, que o gráfico cartesiano desse conjunto é dado por esta figura aqui abaixo. Então, opa, aqui a gente já tem o gráfico de uma esfera, né, que não nos parece tanto uma esfera, né, uma esfera unitária, porque quando a gente olha essa figura, a gente vê um quadrado, né, quadrado de lados medindo 2, cujos lados são paralelos aqui aos eixos x1 e x2, né. Então, aqui a gente já tem um exemplo bem não usual de esfera unitária, né, do espaço R2. E isso aconteceu justamente porque a gente está utilizando uma maneira diferente de calcular distância entre pontos, né, diferente da euclidiana. E um outro exemplo, né, de esfera unitária que não é tão usual, né, que a gente não conhece tão bem dos nossos estudos, é quando a gente pega o espaço R2 e mune ele da métrica que é a função d mais, ou d soma, né, que calcula a distância entre dois pontos x e y desse R2, como o número real não negativo definido pelo módulo de x1 mais o módulo de x2 menos y2. Então, de novo, né, para a gente entender como essa métrica da soma calcula a distância entre dois pontos, vamos ver o mesmo exemplo, né, que a gente tinha visto antes, só que agora calculando a distância entre esses dois pontos pela métrica da soma, né? Então, o que essa métrica faz? Primeiro, ela calcula o valor do módulo de x1 menos y1, que a gente já viu, que é o comprimento desse segmento aqui na horizontal, né, que mede 6, e depois essa métrica calcula o valor de módulo de x2 menos y2, que é o valor aqui, é o comprimento desse segmento na vertical, aqui em vermelho, né? E a métrica da soma vai lá e soma esses dois valores, né? Ou seja, a métrica da soma vai nos dizer que a distância entre esses dois pontos é igual a 6 mais 4, que é igual a 10. Então, olha só, a distância entre esses dois pontos, pela métrica da soma, foi 10. Pela métrica do máximo foi 6. E pela métrica euclidiana, né, se a gente fizesse as contas, daria um terceiro valor diferente, né? Então, aqui a gente viu 3 maneiras diferentes de calcular distâncias entre pontos, né? E, bom, a partir dessa métrica da soma, então, nós podemos também estudar qual é o gráfico cartesiano da esfera unitária, né, do espaço R2, quando ele é munido agora da métrica da soma. E, bom, essa esfera unitária, por definição, então, é o conjunto de todos os pontos x pertencentes a R2, tais que a distância entre x e a origem, pela métrica da soma, é igual a 1. E utilizando aqui em cima, né, a definição de métrica da soma, vamos obter que esse conjunto é igual ao conjunto de todos os pares x1 e x2 pertencentes a R2, tais que o módulo de x1 mais o módulo de x2 é igual a 1. E, novamente, né, para a gente avaliar como é que é o gráfico cartesiano desse conjunto, né, a gente pode separar nos casos em que x1 é maior ou igual a 0, e nesse caso, então, o módulo de x1 é igual ao próprio x1, né? Depois, quando x2 é maior ou igual a 0, e aí o módulo de x2 é o próprio x2 também, e aí a gente vai fazendo todas essas combinações, né? De quando um é maior ou igual a 0 e o outro também, quando um é maior ou igual a 0 e o outro é menor que 0, né? E assim vai indo, gerando 4 combinações, então, possíveis, né? E aí a gente analisa cada uma delas e vamos obter que o gráfico cartesiano da esfera unitária do espaço R2, quando ele é munido da métrica da soma, é dada por esta figura aqui, né? Então aqui a gente tem uma terceira figura diferente, né, de esfera unitária de R2. Nesse caso aqui a gente também tem um quadrado, né, mas cujos lados aqui medem raiz de 2, né, e cujos lados também eles não estão paralelos aos eixos x1 e x2, né? O quadrado está meio giradinho assim para o lado, né? Então, nós obtivemos aqui 3 esferas unitárias, né, de formatos bastante variados, né? E isso ocorreu justamente porque nós utilizamos diferentes métricas em R2. Então, essas são as 3 esferas unitárias que a gente viu, né? Elas são... E essa discussão, então, vai tornar necessária o estudo, assim, o estudo da gente definir, então, quais são os espaços vetoriais que têm as suas esferas unitárias mais redondas, ou melhor, os espaços vetoriais que têm sua esfera unitária uniformemente redondas, como a gente vai chamar, como a gente vai definir melhor adiante, né? Mas a gente pode ver que o espaço R2, munido da métrica euclidiana, ele tem a sua esfera unitária mais redonda, né? E esses dois, e o espaço vetorial R2, munido das outras duas métricas, da métrica do máximo ou da soma, não tem a sua esfera unitária tão redonda, né?
Então, a gente vai dar mais adiante a definição, então, que esses espaços vetoriais, em a esfera unitária uniforme, a gente vai dizer que eles são uniformemente convexos, ok? Mas essa definição, vamos ver alguns resultados, vão ser necessários aqui para primeiro, né, uma que seja um espaço e D tem que induzir lá na norma de dizemos que o par ID é um espaço métrico completo se toda ciência de Cauchy for convergente em E, né? Ou seja, se ela tiver o seu limite pertencente a E também. E uma outra definição é que, seja E um espaço vetorial normado, nós dizemos que é um espaço de Banach se for um espaço métrico completo com a métrica induzida na norma de E. E um resultado bem importante, né, aqui para a minha apresentação, é que todo espaço vetorial normado de dimensão finita é um espaço de Banach, né? Que também é um resultado bem famoso, né? E que pode ser encontrado em diversas literaturas. E ela, por exemplo, em Botelho de 2012. E é um resultado importante porque, então, ele garante que, consequência, então, os espaços quando eles são munidos da métrica ou da norma euclidiana, da norma ou da norma da soma, são todos, né? Ou seja, todos espaços de Banach, para qualquer n pertencente ao natural que a gente tomar. E, em especial, para n igual a x, né? Ou seja, os espaços R2 munidos da norma euclidiana, norma do máximo ou da norma da soma, são todos espaços de Banach. E, então, a gente pode estudar a convexidade uniforme nesses espaços vetoriais. Porque, como a gente tem nessa definição aqui, a convexidade uniforme ela só é definida em espaços de Banach, né? Então, vamos à famosa definição, que foi dada por Clarkson no seu artigo de 1936. Ele foi o primeiro autor assim, que falou dos espaços uniformemente convexos, né? E ele vai definir, então, o que diz a seguir. Seja B um espaço de Banach, nós vemos que B é um espaço uniformemente convexo se, para cada epsilon pertencente aos reais, aliás, né, para cada epsilon pertencente aos reais, com epsilon entre 0 e 2, podendo ser 2 também, existir um delta maior que 0, tal que as condições, né, essas primeiras condições, x e y pertencem a B, a norma de x é igual à norma de y, que é igual a 1, e a norma de x menos y é maior ou igual a epsilon, vão implicar que a norma de x mais y sobre 2 é menor ou igual que 1 menos delta. Então, o que essa definição nos diz, né? Bom, tem uma interpretação geométrica dessa definição, né? Que também foi dada por Clarkson no seu artigo de 1936, que vai dizer, então, assim, que a gente pode pensar que um espaço de Banach é dito uniformemente convexo se a sua esfera unitária é uniformemente redonda, né? Como eu estava comentando para vocês anteriormente. Mas, afinal, o que é uma esfera unitária uniformemente redonda, né? Então, ele vai nos trazer, né? O Clarkson vai nos trazer que isso acontece quando o ponto médio de toda a corda variável da esfera unitária não pode se aproximar da superfície, a não ser que o comprimento da corda tenda a zero. Então, vamos assim para um argumento mais visual, né? Para a gente tentar entender melhor o que esse argumento geométrico de Clarkson nos traz, né? Começando, então, analisando o espaço R2, quando ele é munido da norma euclidiana. A gente já viu, né, anteriormente que a esfera unitária desse espaço vetorial é dada por esse gráfico aqui, né? Essa circunferência que a gente tem aqui. Pegamos, então, nessa esfera unitária, uma corda, né? Uma corda é um segmento que tem os seus extremos pertencentes à esfera, né? Então, é esse segmento aqui em verde, que é essa corda, e em preto aqui está o ponto médio dessa corda, né? Como ela é uma corda variável, então vamos supor que a gente pode pegar essa corda em verde e arrastar ela na direção que a gente quiser. O que a ideia geométrica de um espaço uniformemente convexo de Clarkson vai nos trazer, né? Ele vai dizer que, se a gente pensar que a gente pode pegar esse pontinho em preto, né, aqui, e fazer ele se aproximar da esfera por alguma direção, por exemplo, aqui por cima, o que vai acontecer com a corda dele, né? Com essa corda aqui em verde. Por quê? Se a gente pensar que a gente pega esse pontinho e arrasta ele aqui para cima, nessa direção, onde as figuras B e C ilustram um pouquinho esse processo, né?
Como esse pontinho preto é o ponto médio dessa corda variável, então a corda variável está indo junto com ele, né? A corda variável está indo aqui para com o pontinho preto. E o que está acontecendo com essa corda em verde, né? Ela está ficando cada vez menor, né? Tanto é que aqui na figura C, o comprimento da corda já é bem menor do que comparado aqui na figura A, né? E a questão é justamente essa. Para a gente fazer esse pontinho preto se aproximar da superfície, se aproximar cada vez mais da superfície da esfera, o único jeito de fazer isso é fazer com que o comprimento dessa corda variável tenda a zero, né? E isso aconteceria por qualquer direção que a gente pegasse esse pontinho preto e arrastasse, né? Se a gente pudesse arrastar ele aqui para o lado ou aqui para baixo, sempre ia acontecer isto. A única forma de fazer o ponto médio, né, esse pontinho preto, se aproximar da superfície da esfera, é fazendo com que o comprimento da corda variável tenda a zero. E isso, então, pela ideia geométrica, vai garantir, né, ou melhor, ela vai dar uma ideia de que o espaço R2, munido da norma euclidiana, é uniformemente convexo. Isso já não acontece quando a gente toma o espaço R2 munido da norma do máximo, que a gente já viu que a esfera unitária nesse espaço vetorial é dada por esta figura aqui, tem esse formato quadrado, né, como a gente viu anteriormente. Daí, se a gente pegar nessa esfera unitária uma corda, né, que está aqui em verde, esse segmento aqui em verde, e tomar em preto o seu ponto médio, né, vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar o pontinho em preto e fazer ele se aproximar cada vez mais da superfície da esfera. A gente pode pegar esse pontinho preto e arrastar ele aqui para cima, né? Pegar nessa direção aqui, fazendo ele se aproximar cada vez mais da superfície da esfera. Tanto é que as figuras B e C ilustram esse processo, mas a gente pode notar que aqui na figura C, o pontinho preto ele já está exatamente em cima da esfera, né? Só que o que aconteceu nesse processo? Foi necessário fazer com que o comprimento da corda tendesse a zero? Nesse caso, não, né? Porque na figura C, o pontinho em preto ele já está exatamente em cima da esfera. Só que o comprimento dessa corda aqui em verde, ele está bem longe de ser zero, né? Ele é até maior do que 1. Então, nesse caso, não foi necessário fazer com que o comprimento da corda tendesse a zero. Então, a gente conclui que, por esse argumento geométrico, a gente pode começar a pensar, pelo menos, que o espaço R2 munido da norma do máximo não é uniformemente convexo. E, bom, esses dois exemplos, né, a gente pode mostrar mais algebricamente, né, para a gente, então, tomar uma corda da esfera unitária, né, uma corda qualquer, né, com seus extremos também na esfera e tal, pegar o ponto médio e aí mostrar que essa ideia geométrica vai acontecer para qualquer corda que a gente tomar, né. Então, vamos começar com o exemplo de que o espaço vetorial R2, munido da norma euclidiana, é uniformemente convexo, né. Para a gente mostrar isso, então, vamos tomar um epsilon pertencente aos reais, com epsilon entre 0 e 2, podendo ser 2 também, e dois pontos x e y pertencentes a R2, tais que satisfazem aquelas três primeiras condições da definição de Clarkson, né? Ou seja, ambos os pontos x e y pertencem a R2, a norma de x e a norma de y são iguais a 1, e a norma de x menos y é maior ou igual a epsilon, ok? Isso a gente supõe que é verdade. E temos que mostrar, então, aquela última condição, né? Aquela última desigualdade da definição de Clarkson. Ou seja, que vai existir que a norma de x mais y sobre 2 é menor ou igual que 1 menos delta. Mas, bom, isso, né? Como aqui a gente tem a norma euclidiana, né? E a norma euclidiana é dada pela raiz quadrada de um termo que tem dentro dela, vai ser mais vantajoso considerar essa norma aqui, norma de x mais y sobre 2, elevada ao quadrado. E, bom, devido ao tempo aqui que eu tenho para apresentar, e até para não ficar muito maçante, né, eu não vou detalhar todos os detalhes aqui, todos os passos algébricos, né, que a gente tem nessa prova, mas a gente vai concluir quando a gente toma, então, os pontos x e y pertencentes a R2 com a norma de x e a norma de y iguais a 1 e a norma de x menos y maior ou igual a epsilon, a gente vai ter que a norma do ponto médio, que é a norma de x mais y sobre 2, é menor do que 1 menos epsilon ao quadrado sobre 8. Né? Só tomando alguns passos algébricos, né? Algumas modificações, consegue mostrar isso. Então, considere o nosso delta como sendo o próprio epsilon ao quadrado sobre 8. Porque aí, dessa forma, a gente vai concluir que existe um delta, né? Que é esse mesmo termo, epsilon ao quadrado sobre 8,
tal que a norma de x mais y sobre 2 é menor que 1 menos delta. E isso aqui era justamente o que eu ia mostrar aqui no começo, né? A gente viu, então, que existe esse delta, logo, a gente conclui que, como a escolha de y foi arbitrária, né, e a escolha de x e y pertencente a R2, fazendo aquelas primeiras condições, né, da definição de Clarkson também foram arbitrários, a gente conclui, então, que o espaço R2, munido da norma euclidiana, é uniformemente convexo. O que já não vai acontecer, então, como a gente viu na ideia geométrica, né, com o espaço R2 munido da norma do máximo. Vamos mostrar, então, que ele não é uniformemente convexo. E para isso, vamos então ver um contra-exemplo em que aquela definição de Clarkson vai falhar, né? Vamos tomar, então, ε igual a 1, os pontos x de coordenadas menos 1 quinto e 1, que é esse ponto aqui na esquerda dessa corda em verde, esse pontinho aqui, e o ponto y de coordenada 9 décimos e 1, que é esse pontinho aqui mais para a direita, né, dessa corda em verde. Nós vamos obter, então, que, para esses valores, aquelas 3 primeiras condições de Clarkson vão ser satisfeitas. Ou seja, x e y pertencem a R2, a norma de x e a norma de y vão ser iguais a 1. Por quê? A norma do máximo, o que ela faz, né, com um par ordenado? A norma do máximo vai tirar o valor absoluto de cada uma das coordenadas do ponto e vai extrair o valor máximo entre esses dois obtidos, né? Ou seja, para calcular a norma de x, a gente calcula o valor máximo entre 1 quinto e 1, que é igual a 1, né? Como a gente quer tomar ele aqui. E a norma de y é a mesma coisa, é o valor máximo entre 9 décimos e 1, que é igual a 1. Então, aqui, essas condições estão ok. E aquela última condição, né, que precisa ser satisfeita pelos vetores x e y, é que a norma de x menos y vai ser, então, igual a 11 décimos, que é maior do que o epsilon que a gente tomou, né? Por quê? Bom, se a gente faz a diferença entre esses dois pontos, x e y, né, vamos obter, então, um ponto de coordenadas menos 11 décimos e 0, e extraindo, né, tirando o módulo de cada uma das coordenadas e extraindo o valor máximo, vamos obter que a norma de x menos y é igual a 11 décimos positivo, né? Que é maior do que o epsilon que a gente tomou aqui em cima. Então, aquelas primeiras condições da definição de Clarkson estão satisfeitas. Mas aquela última desigualdade, ela não vai ser satisfeita, né? Porque aqui, pela própria figura, a gente pode perceber que esse pontinho em preto, que é o ponto médio dessa corda, né, que une os pontos x e y, ele está exatamente em cima da esfera unitária, né? Ou seja, a norma desse ponto x mais y sobre 2 vai ser igual a 1, certo? Isso a gente pode mostrar algebricamente também. A norma de x mais y sobre 2 vai ser igual a norma de x mais y divididos por 2, pelas propriedades da norma, né? Que vai ser igual, então, se a gente somar os pontos x e y, vai dar igual ao ponto sétimos. E daqui, extraindo, né, tirando o módulo de cada uma das coordenadas e extraindo o valor máximo, vamos obter que é igual a 2, né? A norma desse ponto. Que divididos por 2 é igual a 1. Só que 1 é maior que 1 menos delta para qualquer delta maior que 0 que a gente tomar, né? Então, nesse caso, a gente não conseguiu encontrar um delta maior do que 0, tal que a norma desse ponto médio fosse menor ou igual a 1 menos delta, certo? Logo, a gente conclui, então, que o espaço vetorial R2, munido da norma do máximo, ele não é uniformemente convexo, né? Porque a gente achou esse contra-exemplo aqui que falha na definição de Clarkson. E um outro exemplo de espaço vetorial que não é uniformemente convexo é o espaço R2 quando ele é munido da norma da soma, né? A gente viu que a esfera unitária nesse espaço vetorial é dada por essa figura aqui, que não é uma esfera redondinha, né? Discutindo anteriormente, né? E para a gente mostrar que esse espaço vetorial não é uniformemente convexo, né? De novo, a gente pode pensar em um contra-exemplo que fale na definição de Clarkson. Tomando, então, os valores, né, de epsilon igual a 1 e os pontos x de coordenadas 1 e 0, né, que é esse pontinho aqui na direita, né, dessa corda em verde, de coordenadas 1 e 0. E o ponto y de coordenadas 0 e 1, que é o ponto aqui em cima, né, nessa corda em verde, nós vamos obter que esses valores, então, eles satisfazem as primeiras condições da definição de Clarkson, né, ou seja, x e y pertencem a R2, a norma de x e a norma de y são iguais a 1.
Por quê? Pela norma da soma, né, o que a gente faz para tirar a norma de um vetor, de um ponto, né, pela norma da soma? A gente tira o módulo das duas coordenadas e soma eles, né? Ou seja, a norma de x seria módulo de 1 mais módulo de 0, que é igual a 1, como a gente tomou ele aqui, né, como deveria ser. E a norma de y é igual a módulo de 0 mais módulo de 1, que é igual a 1 também. Então, tudo certo até aqui. E além disso, a norma de x menos y, né, que é a norma do ponto de coordenadas 1 e menos 1, vai ser igual ao módulo de 1 mais o módulo de menos 1, né, que é igual a 2. E 2 é maior do que o epsilon que a gente tomou aqui em cima. Então, as primeiras condições da definição de Clarkson estão satisfeitas. Mas, novamente, né, a norma do médio ela vai ser igual a 1, né, como a gente pode observar aqui no gráfico e como a gente pode mostrar algebricamente também. Porque essa norma é igual à norma do ponto x mais y divididos por 2. O ponto x mais y tem coordenadas 1 e 1, que se a gente tirar o módulo, essas duas coordenadas, vai ser igual módulo de 1 mais módulo de 1, que é igual a 2, certo? Que divididos por 2 é igual a 1. E, novamente, 1 é maior que 1 menos delta, qualquer que seja o delta maior que 0 que a gente quiser tomar, né? Então, novamente, esse foi um contra-exemplo que não satisfaz aquela definição de Clarkson, né? Então, a gente também conclui que o espaço R2 munido da norma da soma não é uniformemente convexo. E, bom, eu tenho ainda mais alguns exemplos, né, de espaços vetoriais, que são espaços vetoriais bem clássicos, né, que aparecem em umas quantas literaturas de álgebra linear, né, e lá no meu trabalho escrito, eu fiz uma análise da convexidade uniforme de cada um deles, né. Aqui, novamente, devido ao tempo, eu não vou conseguir detalhar cada um desses espaços vetoriais, mas eu faço uma menção honrosa aqui ao espaço LP, que é o espaço das sequências de números reais, que são p-somáveis, né? E eu mostro no meu trabalho escrito, então, que esse espaço vetorial é uniformemente convexo para qualquer p maior do que 1 que a gente tomar. E esse resultado ele é mostrado também no artigo de Clarkson, de 1936. Mas esse espaço vetorial ele não é uniformemente convexo para p igual a 1, né? E eu também mostro isso no meu trabalho escrito, e é um resultado, né, que é dado, por exemplo, em Radin, de 2002. E, bom, agora como conclusões do meu trabalho, né, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos meus temas de pesquisa, e foi redigido o meu trabalho escrito, que eu acredito que ele cumpriu assim, com os objetivos, né, de ser acessível para alunos da graduação, porque eu tentei focar bastante nos pré-requisitos necessários, né, para a gente começar a abordar os espaços uniformemente convexos. Eu tentei detalhar ao máximo assim, as demonstrações que eu fui fazendo no meu trabalho. Eu também foquei bastante nos exemplos, né, de espaços vetoriais que eu fui dando. E eu tentei tomar o cuidado de pegar um exemplo de espaço vetorial e trazer ele do trabalho até o final, onde eu analiso a convexidade uniforme deles, né. Então, dessa forma, eu acredito que cumpriu com esse objetivo. E, além disso, foi possível de perceber que a convexidade uniforme de um espaço vetorial normado ele depende não somente dos vetores que o compõem, mas também da norma que a gente adota nesse espaço vetorial, né? Porque, por exemplo, o espaço R2, quando ele é munido da norma euclidiana, ele é uniformemente convexo, né? Só que munido das normas do máximo ou da soma, ele não se torna uniformemente convexo, como a gente viu aqui na apresentação, né? E, por fim, eu só gostaria de destacar que poderiam ter sido dados vários outros exemplos, assim, né? Poderia ter sido analisada a convexidade uniforme em outros espaços vetoriais, como, por exemplo, nos espaços vetoriais LP, né, das funções que são integráveis a Lebesgue, que é um espaço vetorial que também aparece em umas quantas literaturas, né, em trabalhos que eu encontrei, mas que eu não consegui abordar no meu trabalho porque eles precisavam de vários outros pré-requisitos, né, para o estudo, como a parte de teoria da medida, né, e a própria integração a Lebesgue, né. Então, eu não consegui abordar eles no meu trabalho. E eu acho que é isso. Essas são as referências dessa apresentação e o template da apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição para discutirmos. Obrigado. Muito obrigado, André, pela tua exposição. Então, agora vamos considerar então as observações, os comentários, as perguntas, se for o caso, dos membros da banca. Eu vou começar pelo membro externo,
né, o professor Eduardo Bretsky, por gentileza, se ele puder habilitar a câmera para fazer suas colocações. Bom, em primeiro lugar, né, eu agradeço pelo convite para participar dessa banca e eu gostei muito do teu trabalho, André. E respondendo a tua pergunta, eu acho que realmente tá bem acessível, assim, porque tu foi lá do início, né? Explicou e tá muito o teu trabalho escrito tá muito bem redigido, tá assim todas as definições direitinho, o desenvolvimento lógico das ideias está tudo muito bom, está tudo muito explicado. Eu acho que realmente cumpriu esse objetivo. Eu achei bem interessante também porque tu usou todas aquelas tuas disciplinas, né, que tu estudasse de álgebra linear, né, e coisas de topologia dos espaços métricos, então foi... E esse assunto, normalmente, ele não é estudado em nível de graduação, né, esse assunto normalmente é esse estudo de espaços de Banach, na análise funcional, que normalmente se estuda na pós-graduação, e esse conceito de uniformemente convexo já também, às vezes, já está lá mais para o fim do curso, né? Então, realmente, e eu fiquei mais impressionado ainda que tu dissesse que foi a partir de dezembro, né? Que eu imaginei que tu estivesse estudando isso há bastante mais tempo, né? Então, eu acho que realmente foi muito bom. Está de parabéns. O assunto é bem interessante, né? E eu mandei umas observações junto com o parecer escrito para a professora Rosana. Eu não sei se ela... Aliás, eu não sei se tu vai ainda mexer na redação desse trabalho, né? Se eu fizer alguma observação, se tu... Sim, sim, ainda são feitas correções. Pois é, então eu acho que a professora Rosana te passa umas observações que eu fiz, pouca coisa, porque eu acho que está tudo muito bem escrito. E até essas desigualdades de Clarkson, né? E isso realmente não é nem muito comum, assim, não é qualquer livro de análise funcional que tu vai encontrar isso, né? Então, realmente é um assunto bem elaborado, né? Uma coisa mais sofisticada, né? Acho que está muito bom o teu trabalho, assim. O tema foi muito interessante. Deixa eu só fazer uma pergunta. O teu trabalho é sobre convexidade uniforme, mas tu não falaste sobre convexidade. Assim, tu poderia dizer alguma coisa da esfera ou da bola de um espaço normado qualquer quanto à convexidade? Então, eu até cito a definição de convexidade estrita, né, no meu Não, mas trabalho. o que eu digo é um conjunto convexo. Um conjunto convexo é um conjunto que, dados dois pontos, o segmento de reta que, dados dois pontos do conjunto, o segmento de reta que une os dois está contido no conjunto, né? Então, a Uhum. esfera não é, normalmente a esfera não é convexa, mas a bola é, né? Eu acho que Ah, sim. talvez fosse interessante colocar essa definição de convexo e observar que em qualquer espaço normado, toda bola é convexa. Então, essa convexidade uniforme ou estrita é uma coisa a mais, né? Que aí já não é qualquer espaço normado que tem. Isso talvez seja interessante. O, outra coisa é, tu ainda mostraste agora a proposição que quando tu tem uma norma no espaço vetorial, está associada a uma métrica.
Mas assim, qualquer métrica está associada com uma norma, por exemplo, ou existem métricas que não têm nada a ver com norma. Acho que não. Não, né? Não, mas talvez isso, já que, ou seja, já que tem aquela proposição, né, que é fundamental para o teu trabalho, a gente poderia perguntar da recíproca. Né? Não, por exemplo, eu posso pensar uma métrica trivial num conjunto qualquer, dados 2 pontos, tu define a distância é zero se os pontos são iguais e é 1 se os pontos são diferentes. Né? Isso não tem nada a ver. Se tiver uma norma, essa distância não tem nada a ver com a norma. Né? Outra coisa, são só pequenos detalhes, porque o teu trabalho está ótimo. Né? Tá assim, o nível do teu trabalho é muito mais do que se espera de um TCC, né? Eu acho. Realmente está de parabéns. Uma coisa que tu podia dizer é que tu deu definições, tu deu exemplos de várias normas no RN, por exemplo, e só um produto interno, né? A gente poderia se perguntar, será que existem, né? Quais seriam outros exemplos de produtos internos no RN, né? Seria interessante talvez colocar, né? Mas é isso, André. Eu acho que realmente eu gostei muito de ler o teu trabalho e acho que a tua apresentação tá muito boa e realmente cumpriu esse teu objetivo. Eu acho que realmente um bom aluno de graduação, né? Alguém que aprendeu álgebra linear e tem assim algumas noções de topologia dos espaços métricos, eu acho que realmente pode entender, tá? Apesar do assunto vai muito mais longe do que, né, que se vê na graduação. Então é isso, acho que tá de parabéns. Perfeito, muito obrigado, professor. Isso aí. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo, pela contribuição aí, pela participação na banca. Nós ficamos honrados com a sua participação. Obrigado. E vou passar a palavra agora para o professor Cícero para fazer as considerações. Ele tinha me comentado no chat que ele queria também até ler o parecer, não é, professor? Vou deixar contigo. Tá bem. Então, boa noite a todos. Boa noite novamente, querido André. É um prazer estar aqui. Um prazer muito grande. Foi, inclusive, uma surpresa para mim quando o professor Maurício me convidou, porque no momento eu não tenho nenhum projeto ativo na área de matemática pura, e então isso me honrou muito mais ainda, me deixa muito mais honrado de estar aqui nesse espaço contigo, com o professor Maurício Zan, com tantas pessoas queridas que eu estou reconhecendo aqui na lista, ex-alunos, pessoas com as quais eu sinto bastante saudade de conviver, em especial com o professor Eduardo Britsky, que já fazem 20 anos, né, professor Maurício e professor Eduardo, que acredito que, se eu não estou errado nas minhas contas, mais ou menos 20 anos que a gente teve uma convivência na URGS, no mestrado em matemática, uma convivência curta, em termos de convivência com o professor Eduardo, porque cada contato com ele é uma aprendizagem muito grande. Então, gostaríamos de ter convivido bem mais com o senhor professor Eduardo, que foi o orientador do nosso orientador, né, do professor Leonardo Bonorino, daquele que nós temos também um carinho e uma lembrança muito positiva desse período. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu também achei o teu trabalho muito bom, André, assim, muito bom, mais ainda por ter acompanhado, né, uma parte da tua caminhada na graduação. A pandemia veio e nos separou um pouco, né, mas eu tinha notícias tuas, sabia das disciplinas que tu estava fazendo, sabia o caminho que tu vinha traçando. Foi uma surpresa também essa guinada, vamos dizer assim, no finalzinho, né, para matemática pura, para um assunto mais da matemática pura, né, eu achava que seria em outros temas, com os quais certamente tu faria um belíssimo trabalho também, né, e pode fazer no futuro, né, com certeza. Então, fico muito feliz. Eu coloquei algumas observações no meu parecer, mas eu acho que
o parecer foi enviado já para a professora Rosane, né, e para o professor Maurício. Eu tinha pensado em lê-lo, mas tem algumas questões mais técnicas, bem pontuais, assim, né? Nada relacionado à apresentação matemática, tá? Não tenho nenhuma observação, eu li o trabalho com bastante atenção, não encontrei nada, tá? Pode ter passado alguma coisa, obviamente, né, de vocês e de mim, mas não encontrei nada que eu pudesse, nesse aspecto, contribuir com o teu trabalho. Eu acho que ficou muito bom mesmo. Talvez o único ponto, assim, que eu acho... Bom, tem algumas expressões, assim, ao longo do texto, que tu... como tu te propõe a fazer um texto mais acessível, né, com uma linguagem didática mais acessível para estudantes, talvez, que não tem uma caminhada tão longa, né, em matemática. Tem algumas expressões que eu coloco ali que tu poderia, quem sabe, repensar. Por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, na página 15, tu coloca assim, sabe-se dos cursos de análise real que, daí tu continua, né? Nessa parte, eu sugeriria, né, mas é apenas uma sugestão, obviamente, que você fosse um pouco mais específico, indicasse um livro de análise real onde um leitor menos experiente pudesse buscar. Mesmo um leitor que já fez a disciplina de análise real, né, pode não ter visto aprofundadamente, especificamente esse ponto, embora eu ache difícil, mas acontece, né? Ou pode ter feito há algum tempo, ou pode não ter feito análise real ainda, então ele poderia buscar uma referência de livro e de página, né? Eu encontrei duas passagens assim no teu texto, e eu acho que a principal contribuição que eu poderia te dar, além dessas pequenas sugestões, é que no penúltimo parágrafo da introdução, tu observa que a abordagem proposta por ti, ela se diferencia de boa parte dos trabalhos encontrados na revisão bibliográfica que tu realizou. Então, uma sugestão, só sugestão, né, já que o trabalho é uma revisão bibliográfica, tu poderias, quem sabe, citar alguns destes trabalhos que tu acessou, né? E porque eu acho que isso, quando tu tocou chegou nesse ponto no teu texto, eu fiquei curioso mesmo, assim, né? Curioso para saber de outros trabalhos que abordaram o mesmo tema, quais foram qual foi a especificidade dos outros, né? Porque eu sei que o teu ficou muito bem detalhado, muito bem organizado. Tu resgatou, na minha opinião, todos os pré-requisitos que seriam necessários, né? E talvez, eu acho que isso poderia ainda ser algo, já que tu fez o trabalho, tu tens esses dados, né? Tu tem tudo isso feito já, na minha opinião, tu poderia inserir até para que outros leitores potenciais, né, possíveis leitores agora, né, pudessem também acessar esses outros trabalhos, né, depois de ler o teu, né? Porque é um trabalho que, como tu mesmo coloca, acessível para um estudante iniciante, então depois disso, né, o estudante iniciante, já não tão iniciante assim, depois de ler o teu trabalho, poderia também fazer outras leituras, ficaria até como uma outra referência, né, de linguagem, de aprofundamento, ou de caminho mesmo, né, que é adotado por outros autores. Então, eu acho que essa é talvez a principal contribuição, já que eu não, no texto matemático em si, eu não teria mais sugestões. Então, para não me alongar muito também, eu gostaria de ler o penúltimo parágrafo do meu parecer, onde eu digo assim: finalizo este parecer agradecendo novamente o convite e a confiança a mim creditadas. Pude acompanhar uma parte da caminhada do estudante André Hickes na graduação. Foi recompensador. Sempre demonstrou particular habilidade matemática e uma elogiável desenvoltura didática, que, juntamente com sua boa vontade de ajudar os demais colegas e professores, lhe outorgavam particular importância para o nosso curso. Seu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Maurício Suzan, é mais uma comprovação de sua competência e coragem
para fazer frente aos novos desafios. Então, com isso, eu, mais uma vez, te parabenizo pelo trabalho, pela caminhada. Tivemos uma convivência também no Gama, né, André? Muito importante para o projeto Gama, que é um projeto que nós temos aqui na UFPEL, e também fico à disposição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Cícero, pelas suas contribuições, né? Então, eu também vou falar algumas coisas. O André, assim, comparado nos últimos, vamos botar 10, 15 anos que eu já trabalho, já leciono, o André se destaca, sem dúvida. Foi um aluno muito exemplar, né? Sempre fez as suas atividades assim com aquele rigor matemático que a gente às vezes nem espera que um aluno naquele nível tenha, mas ele tem, né? Eu pude comprovar isso nas disciplinas que ele fez comigo. Então eu esperava que realmente o trabalho dele seria um trabalho bom, mas eu me enganei, o trabalho dele foi excelente. Então, na verdade, eu que agradeço pelo convite da orientação, certo? Fico lisonjeado em saber que progredisse e evoluísse bastante nessa área e espero que tenha se apaixonado por essa área também, tão carente de profissionais às vezes. Bom, eu gostaria então de gentilmente, na verdade eu não sei, Rosane pode me ajudar. Nós solicitamos que todos saiam por uns 2 minutos da sala e fique só a banca para a gente deliberar? Pode ser assim, Rosane? Não sei se ela está escrevendo, eu escondi. Tá, eu vou fazer então isto. Por gentileza, eu gostaria então, inclusive o André, que se puderem sair por 1 ou 2 minutos na sala e aí só ficarem a banca, o professor Eduardo, o Cícero e eu, só para a gente deliberar. Eu vou cancelar aqui a gravação por esse momento, tá bom? Maurício, obrigado, professor. Realmente, teu aluno fez um ótimo trabalho. Fez, ele trabalhou. E o assunto é muito interessante, né? Sim. A gente às vezes não pensa que é acessível para um aluno de graduação, né? Mas ele fez muito bem. Claro, tem muito mais coisa nessa teoria, mas só que aí já não seria né? como atingir. Sim, não, mas eu acho que assim, em termos de... Mas para uma introdução foi excelente. E muitos exemplos e essas ideias de espaço completo, né? Tudo direitinho, né? Eu acho que é muito bom. André, já estás de volta? Podes dar um ok para nós? Oi, estou de volta. Então tá. André, então a nossa sentença, certo? A banca se reuniu aqui e a nossa sentença é aprovado e se tiver conceito, com conceito A. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, acho que se não há mais nada a dizer, que a primeira vez também que eu oriento um TCC, né? Então, também estou perdido aqui. Então, e orientou com brilhantismo, professor. Obrigado, professora. E agradeço pelas conversas que a gente sempre teve para tirar a dúvida, né? Com certeza. Foi essencial também, professora. Então, acho que se não há mais nada vamos dizer assim, declarar, podemos dar por encerrada essa defesa. Ótimo, então. Tá bom. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, Cícero. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Boa noite. Já larguei uma noticiazinha lá no Face, o André. É? Tá bom, olha aí, viu? Tá. Obrigado pela participação de todos. Obrigado também, Maurício. Professor Eduardo, muito obrigado pela composição da banca, pelo aceite, tá? Imagina, eu que agradeço de participar. Realmente foi, gostei, tá? Sim. Obrigado. Um abraço a todos.
Tá.